E para quem não sabe, o método Pilates for Kids, ele tem realmente uma metodologia de ensino do método Pilates para a criança diferenciado. O método em si foi criado de uma forma com que nós conseguíssemos ensinar o Pilates de uma linguagem adequada para a criança, com brincadeiras, com estratégias, com maneiras de ensino muito mais atrativas do que simplesmente o exercício só. Não quero dizer que o exercício por si só já não seja atrativo, já não seja prazeroso. Mas quando a gente fala em criança, a gente sabe que hoje em dia a criança ela se desmotiva muito fácil, ela realmente, quando ela terminou de fazer alguma coisa, já não quer mais fazer. Então nós precisamos sim estar à frente, estar criando maneiras, estratégias, estruturas e maneiras de levar o método Pilates for Kids para a criança realmente como a criança gosta de fazer, tá? Então, eu já falei para vocês de uma técnica que eu utilizo, que é a técnica do alfabeto. E hoje eu quis trazer ela novamente aqui para dar mais algumas dicas de como você também pode estar utilizando essa técnica para levar suas aulas de Pilates cada vez mais na realidade da criança, de uma forma que ela realmente sinta prazer em estar fazendo ainda mais a sua aula. Vamos lá então? O alfabeto são essas letrinhas, né, que todo mundo sabe, em que você consegue adquirir e comprar. Então você pode comprar vários alfabetos, né, com essas letrinhas já prontas, né? Essa aqui é de plástico aqui, tá? Ela é de borrachinha, então você pode encontrar ela de papel, de plástico, de borrachinha, como você encontrar não tem algo específico, tá? Mas é importante você ter não só um alfabeto inteiro, mas você ter 2, 3, 4, quanto mais alfabetos você tiver, mais possibilidades da criança fazer alguma coisa, escrever coisas maiores, palavras maiores com aquelas letras, tá bom? Então eu vou colar ela aqui e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, a técnica do alfabeto, tá? Então, ela está aqui. Uma das maneiras que eu gosto também de utilizar quando eu falo do alfabeto é fazer com que a criança realmente não pense só na questão da atividade que ela vai estar fazendo no momento. Então, por diversas vezes, quando a gente leva a criança para a aula de Pilates, às vezes as pessoas acham que ela só vai fazer exercícios que trabalham o corpo, né? E essa maneira faz com que os pais, professores, as pessoas que estão te orientando, te olhando, elas percebam que não, o Pilates pode ir além daquilo que a gente imagina, né? Ele pode trabalhar não só o corpo, mas também ajudar muito mais a entender outras áreas de aprendizado. Então, por isso que eu gosto tanto dessa técnica, porque ela te dá vários caminhos, te dá várias estratégias de ensino, te ajuda em fixar algum outro conteúdo que você já explicou, ou alguma coisa que a prof da própria sala de aula está fazendo naquele momento, ou a criança menorzinha, você já vai conseguir apresentar para ela de repente as letras, né, as vogais, que normalmente são as primeiras que elas aprendem. Então, de uma maneira muito mais lúdica, mais recreativa, mais prazerosa para a criança do que simplesmente ela pegar a letra e não ter sentido para ela, tá? Então, a maneira que eu gosto também de utilizar, que eu vou trazer para vocês, é uma maneira que eu chamo de estafetas com letras, tá? Então, aqui ela é estafetas com letras. E agora eu vou explicar para vocês como é que funciona. Então, normalmente para fazer esse tipo de atividade, nós precisamos ter uma turminha, né, de Pilates. Por isso que é importante trabalhar com turmas, né, porque te dá muito mais possibilidades de atividades, de exercícios, de estratégias de ensino, tá? Então, vamos supor que eu tenho aqui uma turma de 15 alunos, tá? 15 alunos. Tá? 15 a 20, por exemplo, 15 a 20 alunos. É uma turma boa para trabalhar, tá? Então, o que vai acontecer? Eu posso utilizar essa ideia de alfabeto com uma turma maior, tá? E aí eu posso utilizar da seguinte forma. Eu posso estar fazendo as estafetas, né? Então, o que é uma estafeta? Para quem nunca ouviu falar, estafetas é uma coluna, tá? Então, seria um na frente um atrás do outro, tá? É uma coluna. E aí, você vai utilizar essa estrutura de coluna, tá? Sempre imaginando que a prof, né, até vou botar aqui, a prof tá aqui na frente, tá?
da prof. Olha eu que bonitinho. Fazer os cabelinhos, né? Meu forte não é o desenho, né? Então, as colunas estão aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mais 6, 12. Tá? Vamos supor que a gente tem 2, 4, 6. Vamos supor que a gente tenha, então, 18 alunos, tá? 2, 4, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6, tá? É importante você tentar ter a mesma quantidade de crianças em cada uma das colunas, tá? E aí, como é que pode ser esse tipo de brincadeira? Aqui, nesse canto aqui, a gente vai utilizar as várias letrinhas que a gente tem do alfabeto. Então, lembra que eu falei que você pode ter 4, 3 alfabetos completos? Você vai pegar todas essas letras e vai colocar elas aqui, tá? Então, por exemplo, A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, tá? Todas as letrinhas aqui, tá? Todas misturadas, tá? E aí, o que vai acontecer? Você vai dizer para a criança assim, muito bem, essa seria uma aula para as crianças um pouquinho maiores, tá? As crianças de 7, 8 anos em diante, tá? Para que realmente ela consiga formar as palavrinhas, tá? Então, o que você vai dizer? Muito bem, pessoal, a gente vai fazer a brincadeira que é da seguinte forma. Vocês estão em colunas, então o que vai acontecer? O primeiro aqui da coluna, no caso, vai estar de frente para a prof, vai ter que passar pelos seus colegas, pegar uma letra, voltar pelos seus colegas e colocar a letra aqui, tá? E voltar para o seu lugar. E assim sucessivamente, tá? Então, por exemplo, o aluno 1, tá? Esse é o 1, é o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, tá? O que vai acontecer? O aluno 1 vai sair da sua posição, tá? E aí eu vou desenhar aqui. E vai, por exemplo, em zigue-zague, tá? Em zigue-zague, que é uma maneira, até lá, e vai pegar uma letra. Pegou uma letra, tá? Por exemplo, ele pegou a letra A, tá? Ele vai voltar, então, em zigue-zague. Ele vai fazer todo o percurso novamente, vai botar a letrinha aqui na frente e vai voltar para o seu lugar. Quando ele voltar para o seu lugar, o coleguinha aqui, o coleguinha número 2, vai fazer a mesma coisa. Vai ir em zigue-zague, vai até lá, vai pegar uma outra letrinha. Por exemplo, ele vai pegar aqui a letrinha B, tá? Aí ele volta com a letrinha, bota aqui e bota o B, tá? E volta pro lugar dele. E assim, consequentemente, todos os coleguinhas. Quando esse aqui, por exemplo, for buscar a palavrinha, ele não vai estar aqui, mas ele vai ter que passar até chegar aqui, tá? Então, ele vai botar todas as letrinhas aqui. O momento em que todos forem, tá? Aí vai entrar a questão de agilidade, de saber o que a gente pode montar, tá? Para realmente formar uma palavra, tá? E aí o que vai acontecer? Depois que todos forem, então eles vão ter 6 letras. Vamos supor que cada um pegou uma letra, tá? Então vamos supor o 4 pegou o E, o 5 pegou o S, por exemplo, tá? E o último pegou o R, tá? Aí o que vai acontecer? Depois que todos foram, então todas as equipes, todas as colunas vão fazer a mesma coisa, tá? E vão voltar aqui. Você vai então deixar uns 30 segundos para eles formarem uma palavra. E aí eles vão ter que formar uma palavra com as letrinhas que eles buscaram lá, tá? Eles foram em zigue-zague e voltaram em zigue-zague. Então a primeira vez que você faz esse tipo de estafeta, tá? Você utiliza a maneira mais fácil, né? De eles realmente irem em zigue-zague, pegar qualquer uma letra e voltar. O que vai acontecer, tá? Pode acontecer duas coisas. Primeira, uma é eles pegar várias letras e não formar palavra nenhuma. Segunda é eles, de repente, querer fazer tão rápido e não fazer o zigue-zague. Então, a primeira vez, você não bota tantas regras para facilitar o entendimento deles, da logística, tá? E aí, você vai, então, conforme for fazendo, dificultando. Então, o que você pode fazer? Então, a primeira vez você faz dessa maneira e vê o que eles formaram. A segunda vez, então eu vou botar aqui. Primeira vez, mais fácil, tá? Mais fácil. E mais fácil é uma maneira fácil de ir, de pegar as letras e voltar. A segunda maneira, a segunda vez no caso, ela é um pouco mais difícil. Então, mais difícil. Então, de que maneira eu posso dificultar isso aqui, Vânia?
Você pode dificultar, fazendo com que o coleguinha aqui, então, não fique parado, mas ele faça uma maneira de uma mesinha, que a gente chama, né? Então, por exemplo, fique em mesinha, tá? Mesinha é quando realmente apoia as mãos, aqui as mãos e os pés. Fique em mesinha. Aí o colega vai ter que fazer o quê? Então, vai ter várias mesinhas, tá? Várias mesinhas. Dá pra entender, né, pessoal? Meu desenho não é, eu já disse, eu não sou mais forte nisso. Então você vai ter as mesinhas aqui, a cabeça, as perninhas, aqui a barriga, tá? Aqui a cabeça, só para vocês entenderem, tá? Aqui também tem o primeiro. Então o primeiro vai fazer o seguinte, ele vai passar por baixo das mesinhas, tá? Então cada criança vai ter aqui. Ele vai então rastejando ou gatinhando, passar por todos os colegas, vai até lá e pega a letra, né, e volta totalmente aqui, tá? E vai trazer a letra aqui, pode ser que ele pegou a letra A de novo, tá? E aí você vai fazer com todas as crianças. Isso é uma maneira de dificultar, tá? E aí você vai perceber se as crianças se deram conta de que elas precisam pensar numa palavra. Não é simplesmente ir lá pegar uma letra e voltar. Se elas só forem lá pegar qualquer letra, às vezes elas não vão formar palavra nenhuma. E aí realmente vai frustrar. Então, você pode, então, a segunda vez dificultar aqui e não falar nada ainda para a criança. Você observa, vê se elas tiveram a ideia e se tocaram de que elas precisam conversar entre elas para realmente formar uma palavra, tá? Então, essa é uma segunda maneira. Uma terceira maneira de ir, ainda mais difícil, então mais e mais difícil, tá? Você pode fazer então, uma das maneiras que eu gosto também é de passa por baixo, né, do colega, contorna o segundo. Então a primeira vez você contornou, a segunda vez você fez a mesinha. Então o primeiro aqui, ele passa por baixo, ele contorna, ele passa, ele contorna, ele passa, e aí ele pega a palavra. Então, e volta, passa por baixo, contorna, passa por baixo, contorna, passa por baixo e chega aqui e traz a letrinha. Aí, por exemplo, ele trouxe dessa vez o E, tá? E aí eles vão fazendo a mesma sequência, né? Daí a segunda maneira, aqui então ele foi no zigue-zague, né? Zigue-zague. Aqui ele foi na mesinha, passar por baixo da mesinha. Aqui, mesinha, então na mesinha, mais o zigue-zague. E aí você vai estar, enquanto a criança fica na mesinha, ela está em fortalecimento, tá? Ela está fortalecendo o braço, ela está fortalecendo powerhouse, porque ela tem que manter a mesinha, né? Se ela cai o bumbum, o colega não consegue passar. Ela tem que estar ativa e pensando naquilo que precisa ser feito. Cada um dentro da sua coluna tem uma grande importância. Então, às vezes, quando você faz alguma coluna e o primeiro diz, é sempre o primeiro, é o mais inteligente, ou enfim, às vezes existe isso. Então, dessa forma, né, de colunas, né, você realmente faz com que todas as crianças tenham o mesmo grau de participação. Porque se o coleguinha aqui, por exemplo, o número 4, tá? O número 4, ele não pegar a letra que eles combinaram, por exemplo, antes, eles não conseguem fazer a palavra que eles pensaram, tá? Então é importante você pensar e falar para eles que todos eles têm o mesmo grau de importância, independente de qual posição eles estejam ocupando nessa coluna, tá? E aí realmente você faz uma aula muito ativa, muito prazerosa, que você realmente vai estar trabalhando atenção, vai estar trabalhando força, fortalecimento, coordenação, cooperatividade entre eles, vai ter que estar trabalhando a própria atividade como uma forma de ser competitiva, porque dependendo da coluna que ganha, às vezes a outra equipe diz, mas eu perdi, às vezes não aceita perder, ou não aceita ficar por último, e aí você realmente precisa estar trabalhando isso, né? Falando da importância de todos participarem, ou que não é uma brincadeira de quem ganha, e realmente que eles dizem, é de ganhar, prof? Se tu disser que é de ganhar, eles passam aqui totalmente diferente de algo que você não diga que seja de ganhar, por exemplo, que não seja competitivo. Porque quando eles querem ganhar, às vezes eles não fazem bem feito o movimento. Então, eu aconselho as primeiras vezes
não faça quem ganha, quem faz a palavra primeiro. Simplesmente quem consegue executar as passagens que você falou e forme uma palavra, tá? Então, o alfabeto vai vir de que forma? De que ela vai ajudar a incrementar, né? A dificultar uma atividade que você de repente já deve ter feito, tá? E aí você pode criar diversas maneiras de passagem. Eu também gosto de utilizar a passagem do túnel, né? Então a do túnel é quando a criança, vou fazer aqui, quando a criança fica com o pé no chão, bumbum aqui, a mãozinha no chão, né? É aqui a cabeça, por exemplo, ela fica no túnel, tá? Como se ela estivesse alongando, a criança tem, a tendência é que ela dobre o joelho, tá? Às vezes ela flexiona porque ela não tem elasticidade, então você força ela a ficar no túnel, tá? E aí também a criança passa por dentro do túnel, pega a letrinha, volta, pode voltar, por exemplo, pelo túnel ou pode voltar correndo e volta para o seu lugar. Existem diversas formas de passar pelos colegas de uma forma de estafetas, que nem a gente falou. Porém, as letras é uma diversidade diferente que você pode estar trabalhando com a criança. Então, é uma maneira de dificultar a maneira de eles irem e buscar as letrinhas, né? Por onde eles precisam passar, que é onde a gente mais quer que ele trabalhe, né? Então você pode trabalhar muito fortalecimento, muito alongamento quando é dessa maneira, né? Realmente fazendo a criança não estar percebendo que ela está fortalecendo, mas você está fortalecendo. E também você pode dificultar, né? Com palavras. Então a próxima é dificultar, pedindo uma palavra específica. Por exemplo, eu posso pedir, eu quero que vocês vão até lá e vocês vão pegar a palavra que a gente aprendeu, que é um dos princípios básicos do Pilates, que pode ser o quê? Controle, por exemplo. E aí você pode utilizar dessa maneira. Então tá, agora pessoal, vocês já entenderam, porque eles já vão ter entendido, entendeu? Já vai estar fácil para eles já automatizaram o movimento e a ideia. Então o que você vai dificultar? Dificulta as palavras. E aí, quem conseguir formar a palavra primeiro, então realmente pode marcar um ponto. E aí você vai aumentando. Então, a primeira vez controle, depois respiração, depois centro de força, centro de força, e aí você vai utilizando todos os princípios que você já ensinou ou aquilo que você pode estar ensinando. Só vale ressaltar para vocês que cuidem para que realmente a palavra que vocês pedirem tenha todas as letras para todas as equipes, né? Porque o que pode acontecer, né? Você pediu uma palavra e aí e ninguém conseguir formar porque não tem todas as letras disponíveis, né? Então por isso que é bom ter vários alfabetos, tipo uns 5, 6, porque as letras, normalmente as vogais, você precisa mais para formar uma palavra, então às vezes não tem suficiente naquele alfabeto. Então é importante pensar nisso também. E aí, esse tipo de aula é uma aula que realmente já é uma brincadeira, já é uma maneira lúdica, a criança realmente vai estar esgotada no final da aula, então não tem uma necessidade de você fazer mais uma brincadeira, né? Porque a aula em si só já foi uma brincadeira, né? Em que você desafiou, forçou, tirou a criança da facilidade dela fazer, desafiou ela a ser mais rápida, a pensar melhor, a realmente conversar com a sua equipe, de realmente combinar entre eles do que pegar, o que cada um vai pegar, qual letra cada um vai pegar, para realmente fazer a atividade que você pensou. Uma das coisas que às vezes eu gosto de fazer é que a criança também fique no movimento, tá? Então ela fica no gato, por exemplo, fica no gato bravo. A criança fica no gato bravo e uma no gato feliz, tá? Por exemplo, o gato bravo é aqui com a coluna mais para cima, né? E aqui no gato feliz, eu errei aqui, mas o gato feliz, a cabeça aqui, ó, mãozinha aqui e aqui. Então pode fazer o siri, pode fazer o gato, pode ficar numa posição de mesinha,
Qual que é a posição de mesinha? Vou puxar aqui mais aqui, ó. A posição de mesinha é quando a criança é a iniciação do The Hurdle, né? Então ela fica com a cabeça para cima, deitadinha, com a perninha em mesinha, a mãozinha do ladinho aqui, né? Então mais ou menos essa ideia, tá? De fazer uma mesinha. Então a criança também pula a mesinha. Então você pode utilizar o próprio movimento dos exercícios do método, que ele fique em isometria, paradinho, ou até executando o bombeamento aqui. O gato, ele pode ficar no gato bravo e o colega passou, fica no gato feliz, né? Fica no gato bravo só quando o colega passar e que vai pro gato feliz, sabe? Então, você também pode criar. Essa é uma estrutura que você pode utilizar, mas a maneira que as crianças ficam nas posições, você pode diversificar, utilizando gatos, utilizando a mesinha, utilizando o siri, utilizando diversos movimentos que você já utilizou, já ensinou e que a criança tem um repertório de entendimento para manter. Mas é uma maneira muito divertida, muito lúdica, muito prazerosa, que exige muita coisa da criança, como atenção, agilidade, fortalecimento, cooperação. Então, uma pessoa que chega numa aula que você tem toda essa estrutura, ela vai dizer, nossa, que aula diferente de Pilates, muito diferente do que eu imaginava, né? E às vezes você precisa mostrar onde é que está o Pilates dentro dessa aula. O Pilates está aqui, ó. O Pilates está no movimento que a criança está fazendo. Não quer dizer que o movimento que ela está fazendo não seja dentro do método, tá? Então, é importante a gente abrir os olhos, né? De que a gente não precisa só fazer os exercícios, a aula inteira só fazendo exercícios do método. A gente pode utilizar um exercício dentro de uma aula diferente, lúdica, prazerosa para a criança. Feito, pessoal, isso é realmente um método Pilates for Kids, uma metodologia diferente de ensinar o Pilates para as crianças e até mesmo de fidelizar, fixar, fazer a criança querer voltar na aula seguinte. Por quê? Porque essa aula realmente é muito legal, muito divertida e muito prazerosa para quem está fazendo.